Esse é o choro da videira. É o despertar do período da dormência dela. É a chegada de um novo ciclo da vinha. O vinho. Vinho representa toda a nossa história. Vinho é uma vida. Fez principalmente a gente chegar onde estamos hoje, e a gente faz tudo com muito amor e carinho. Família. Família também é tudo, onde que faz parte de uma boa interação de todo mundo para buscar o que é lá na frente, a sementinha, e dar sequência na história, uma história bonita que nós temos. Tradição. Tradição, muito importante também, porque veio lá de trás, onde o nosso bisavô trouxe com ele essa experiência, e a gente vem deixando isso passando de família para família, de geração para geração. E São Roque? São Roque é o nosso berço, onde nós nascemos e enraizamos, e onde continuamos aqui, uma bela cidade, e é onde temos muitos frutos para colher ainda daqui para frente. Um herói. Gumercindo de Góes. O meu avô, quem fundou a nossa marca, quem construiu as primeiras piletas, os primeiros tanques reservatórios de vinho, e ele sim, quem foi e é o nosso exemplo até hoje para continuar com a vinícola. E qual a importância do Gumercindo na sua formação? Lá atrás, quando moleque, que a gente ficava tudo por dentro da vinícola, né? E eu fui falar para ele, um tio veio e me deu essa oportunidade, ofereceu se eu queria ir para o sul, para Bento Gonçalves, para estudar. E aí eu fui falar, me despedir do avô. Aí eu falei para ele, estou indo cursar enologia em Bento Gonçalves. Aí ele olhou assim para mim e falou, estude bastante e reze bastante. Só isso, poucas palavras. E fui, estudei, e hoje estamos aí, né, para dar sequência. Viva! Fabinho, você sabe que eu sou um apaixonado pela Góes. Quando a gente começou a falar de vinhos brasileiros, eu comecei por aqui. Mas eu gostaria que você contasse para a gente como a Vinícola Góes começou. Eu sei que ela começou ali onde é a loja, mas me conta, ali onde era a loja, como era a vinícola? Vamos lá, bruxo. Então tudo começou com o nosso Bisa, né? O Bisa, ele fazia já o vinho lá em 1920, por aí. Mas ele não tinha marca, né? Então ele fazia para o consumo próprio da família, e já sendo aqui já, claro, em São Roque, né? E nisso ele fazia o vinho para o consumo e fazia também para escambo, né? Ele ia de carroça até o Mercadão em São Paulo, fazia troca com alimento, deixava vinho, trazia comida, e nisso foi passando, e o nosso avô quem veio e fundou a marca. Então, a nossa história, o nosso avô já uma segunda geração, ele sim fundou a marca Góes. Ele fundou uma vinícola junto com o tio-avô, o irmão dele, em 46, que se chamava Palmares. E depois, em 60, ele se separou do irmão, sem briga, sem nada, porque ele tinha 8 filhos e o tio 7. Então, ele percebeu que não vai suportar toda a família aqui dentro, né? E aí dividiram as terras. Essa vinícola ficou com o tio, e o avô começou do zero uma nova, e em 63 ele oficializou a marca Góes. E aí, em 63, a primeira safra dele foi 40 mil litros de vinho, e vindo aí, crescendo, e hoje, para ter uma noção, atualmente hoje nós temos capacidade de engarrafar 40, 50 mil litros por dia, né? Então, vem vindo um crescimento aí. Quer dizer que ele fazia 40 mil litros por ano. Por ano.
E o bisneto agora, o tetraneto, faz 40 por dia. Tem isso aí. João, Diga, você é a quinta geração da família. E você tem a difícil responsabilidade de fazer tudo aquilo que o Fabinho já construiu aqui. Como você se sente nesse momento, sendo o enólogo mais jovem da família? Querendo ou não, é um orgulho que carrego desde a infância pelo meu avô, né? Desde pequeno, eu e meu avô contando as histórias sobre a vinícola, a safra, como fazer o vinho. Até quando entrei na faculdade, eu remetia muito ao meu avô, as histórias que ele contava e a cada taça de vinho que a gente bebia junto, né? Então, mais orgulho pela parte do meu avô ainda em si. E nessa inovação que a Góis passou nos últimos 5 anos, que a gente pode dizer isso, 5, 6 anos, quando vocês realmente resolveram encampar o vinho fino e a dupla poda, o que você contribuiu com isso? A chegada do João fez o que além dos insumos enológicos? Quando eu vim para cá, a ideia já era assumir a safra de inverno, né? Então, praticamente, eu vim para cá só para trabalhar os vinhos finos. Mas claro que a gente acaba pegando as partes de vinho de verão, né? Colheita de verão, vinho comum. Mas a ideia deles terem me contratado era justamente para mexer nos vinhos finos. Desde ter um controle de qualidade melhor até questão de, vamos dizer, de fluxograma de processos. Facilitar e otimizar processos. Otimizar o trabalho que a gente estava tendo. Antes aqui, questão de equipamento, maquinário, inovação, o jeito de fermentar, questão de temperatura, produtos, tudo modificou. Quando eu entrei, a gente sentei com o Fábio, conversamos. Vamos fazer isso, que é o padrão que o pessoal está usando lá fora. Vamos ver até onde a gente consegue chegar e adaptar o que a gente quer do nosso vinho final e a uva que a gente tem, né? Não dá para a gente copiar uma receita de um outro lugar, porque a uva é diferente, o terroir é diferente, o nosso produto é diferente. Para resumir, João, a gente pode dizer que a experiência do Fabinho de ter assumido a Góis antes de você e a sua chegada com toda a sua jovialidade e conhecimentos técnicos mais modernos fez com que a Góis desse esse salto? Deu uma agregada, com certeza. Querendo ou não, a gente traz experiência de fora, né? No Chile, a gente tem muita experiência com barricas. Então, a gente testou muitas barricas. Quando eu entrei aqui, tinha pouquíssimas barricas. Tanto que agora a nossa sala de barrica está completa. Então, é um teste tanto, né? Que a gente vem testando. Mas, claro que eu e o Fabinho aí estamos trabalhando bastante para melhorar ainda cada vez mais nossos vinhos e nossa degustação ainda. Então, a coisa é o seguinte, não adianta a gente achar que só de inspiração vive o homem, né? Não. Uma vinícola precisa de muita transpiração para que as coisas aconteçam. É bastante trabalho. Ou seja, o segredo está no trabalho. É bastante trabalho. O cuidado da safra na fermentação é o principal. Não tem hora para sair, não tem hora para entrar. É praticamente viver dentro da vinícola, tomar cada cuidado com cada aroma que está gerando durante a fermentação. Cuidar é como se fosse um filho. Tem que ter uma atenção completa. Fabinho disse para mim que o herói dele é o seu Gumercindo de Góis, que, obviamente, você não conheceu. Sim. E quem é o seu herói aqui na Góis? Hoje eu vejo que levo muito meu avô no coração. Meu avô, sem dúvida. Qual avô? Tito, Rock. Tito? Que é o Rock, apelidado como Tito, mas o nome dele é Rock, né? É o seu Rock. Ele que é uma grande inspiração aí. Saúde. Saúde! Tem nem palavras, né? Ele conseguiu dar uma educação para nós aquele tempo que foi muito bom para nós, para todos. Sem palavras, né? É muito bom, muito gratificante, muito bom, muito bom. A lembrança tem muitas, né? Bem dizer, a gente começou junto, mesmo criança e ele já de idade, a gente veio junto com a lavoura, com a vinícola, com todos. Desde que nasceu. Tinha feijão, milho,
até arroz chegou a plantar um pouquinho. Tinha gado, tinha porco, cavalo, burro, né, para puxar as carroças. Bem dizer, ele deixou livre os filhos para cada um procurar seu destino, né? Aí eu me dediquei mais no vinho. Minha parte foi mais um cantineiro. E aí na família tem os irmãos todos trabalhando na lavoura. O sobrinho, que é o irmão do Fábio, o Marcelo, foi para agronomia. Aí foi montando, profissionalizando a equipe, né, da família. San Roque é uma verdadeira história do vinho do Brasil. Como você vê essa história de San Roque? Como começou isso aqui? Começa ali pelos Bandeirantes. Como é que San Roque se tornou a cidade do vinho do estado de São Paulo? São Roque faz parte da história do vinho do Brasil, né? Os relatos que temos é que a uva e o vinho chegou ainda na capitania de Martim Afonso de Souza, 1532, em Santos, em São Vicente. Brás Cubas trouxe mudas de uvas, tentou plantar uva no litoral e não deu certo. E aí alguma coisa subiu para a Serra, onde hoje é o bairro Tatuapé. Em São Roque, as expedições bandeirantes vieram para o interior através do rio Tietê. Então São Roque, que naquela parte incorporava também a cidade hoje chamada de Araçariguama, ela também tem os seus limites, né, ligados ao rio Tietê. Por ali chegaram os bandeirantes e os fundadores de São Roque. Com eles também a cultura da uva, da produção do vinho, como bons portugueses, né? Então essa história também foi muito forte lá no início, né, das histórias aqui da região, 1657, a fundação de São Roque. Imagine. Depois veio a coroa portuguesa proibindo a produção, né, de coisas no Brasil. Então os produtos que saíam daqui eram proibidos para quê? Para que os portugueses pudessem vender o deles aqui. O vinho e a uva foi um deles. Então a coisa se estagnou na época, ficou inativa. E a volta na fase terceira, podemos dizer então, é a fase com a chegada da imigração italiana. Os portugueses, e aí sim membros também da família Góes, que estavam aqui já remanescentes lá da colonização, plantadores, né, produtores rurais, plantadores de feijão, de arroz, de marmelo, de pera, aqui na época, região serrana, eles também aprenderam a cultivar uvas e vinhos, e produção de vinhos com a chegada dos imigrantes italianos no final do século retrasado, substituição da mão de obra escrava. Os Góes, a nossa família, eram produtores rurais e tropeiros. Nossos bisavós trabalhavam com burros, mulas, carroças, né? Nosso bisavô contava que ele levava daqui para São Paulo, lá no Mercadão da Cantareira, os produtos produzidos aqui. A produção, vamos dizer, regional, local. E trazia no contrafrete os armarinhos da 25. Então essa é a história, né, que liga São Paulo ao interior paulista, através das tropas, dos animais, puxando cargas, né, levando produtos agrícolas e trazendo armarinhos, trazendo desenvolvimento. Nosso bisavô participou dessa parte da história. E aí, com a chegada dos imigrantes, ele com os filhos, no caso o Roque e o meu avô Gumercindo, dois irmãos, fundaram a própria adega. Adega, né, na época, conhecida já também, né, com os termos portugueses. Aqui, a questão vitivinícola em São Roque tem muita ligação à nação portuguesa e, logicamente, à imigração e também italiana. Essa é a parte da história de onde tudo começou por aqui. Eu sou bisneto mais velho, neto mais velho, filho mais velho,
e encabeçando a coisa, enxergando algumas oportunidades, sim. São Roque tem a história do vinho, a história, né, muito famosa com as festas do vinho, mas também tinha aquela etapa do declínio, né? Vinhedos em declínio, a questão tecnológica, a questão da revitalização, ela não aconteceu aqui na mesma época em que foi com força para o Rio Grande do Sul. Então a gente ficou, não a gente, mas as gerações anteriores sofreu com essa queda, né, com esse declínio. E eu posso dizer sim que foi uma graça que eu tive de sempre pensar para frente, sempre pensar futuro e transformar desafio em oportunidade e não em obstáculo, né? Tem que pular o desafio e vencê-lo. Eu enxergava que poderia dar certo, que São Roque tinha fama muito grande de produção de vinhos e destino de turismo próximo a São Paulo. Nós somos hoje a vinícola mais próxima de porte, né, podemos dizer assim, por exemplo, no caso a Góis e, por consequência, também a cidade, mais próxima a São Paulo. São 60 quilômetros, apenas 1 hora do centro. O Tito foi o verdadeiro cantineiro aqui. Como é que foi essa história, Cláudio? Eu tenho muitas passagens com meu tio. Um deles, né, o Tito, que é o Roque, né, porque ele é irmão do meu pai. Aqui na família do meu avô, 8 filhos, as meninas não trabalhavam aqui no início, né, as mulheres, e os filhos, alguns foram aqui, outros foram se estabelecendo em áreas, vamos dizer, externas. Então, o Henrique, que é o pai do Fábio, o Henrique cuidava das uvas, dos parreirais. O Rui, um tio mais novo, ficava aqui também cuidando do sítio com meu avô, né? Tinha lá as vacas leiteiras, tem toda aquela produção animal ali, aquela nossa vida de interior, ele cuidava também e participava aqui nas atividades. O meu pai era da área comercial, mais velhão, aquela coisa mais distante, né? Naquela época, pai e filho não se conversavam muito, né? Uhum. Diferente de hoje. A nossa criação, ela sempre foi o que a gente aprendeu, né? Muita seriedade, cumprir as coisas através dos exemplos, né? Seguir exemplos, né? Uma piscada, um olhar já era uma aula, né? E eu vivi um pouco disso na minha infância e juventude. E o Tito, em especial o Roque, foi o que sempre nos deu muita força, sempre incentivando a todos, desde os mais novos, os mais velhos, sempre buscando entendimento e buscando resolução. E ele me incentivou muito. Foi através dele, com os incentivos dele, que eu progredi bastante aqui dentro. Ele me dava muita força, eu posso dizer para você que ele me dava caneta mesmo para a gente. Eu, mocinho, 20 anos, recém-formado da faculdade, me formei em administração de empresas, eu com 21, 22 anos já estava coordenando aqui, mudando as operações, as atividades, tudo por força do apoio desse meu tio em especial, que era o adegueiro, né? Aqui é o cantineiro que vocês falam com a linguagem italiana, mas era o que produzia os vinhos, fazia a parte industrial aqui dentro, junto com meu pai. Eu fui assumindo a administração no lugar do meu pai e crescendo e sempre com o apoio dele, do Tito, do Roque e dos outros tios também, lógico. Tinha anuência de todos para a gente avançar. O primeiro enólogo de verdade que veio substituir o Tito foi o Fabinho. Sim. E como foi essa chegada do Fabinho, um bisneto, um neto, assumindo uma ação tão importante de uma empresa familiar, onde o cantineiro era quase Deus? Como foi isso? Olha, foi um momento já de profissionalização, porque, na verdade, o Fábio foi estudar antes, né? Ele foi buscar um aprendizado, molecão ainda, com 17, 18 anos, estava na escola técnica lá de Bento Gonçalves, né? Com certeza o Fábio tem o dom, né? Coisa da família também, gosta, pegou o negócio firme e dá essa sequência aqui. Tranquilamente a gente anda muito amparado, né? Com as decisões que no final das contas são resolvidas até por ele, com a participação nossa, do conselho, de todas as pessoas mais experientes, passando essa força e credibilidade. Eu acho que não tem coisa mais gratificante para um profissional, principalmente que está entrando, do que a credibilidade. Acredite, confie e dê força para que a pessoa transcorra, que a pessoa se desenvolva naturalmente, né? Você contou tantas coisas, Cláudio, que você entrou
pelo que eu entendi, muito jovem aqui nessa vinícola. E como é que foi esse Cláudio crescendo, transformando a vinícola, virando prefeito, voltando para a vinícola? Porque além de ser importante para a vinícola, você foi muito importante para São Roque. Sim. Conta essa trajetória para a gente. Poxa, essa trajetória da gente falar da gente mesmo não é fácil, né? Mas me olhando no espelho aí, eu volto lá para o passado, de molecão, e estudava na escola pública, e nas férias vim ajudar os pais, os tios aqui. A nossa casa é onde hoje o restaurante Vale do Vinho, vizinha da matriz. Então a gente, do lado, né, já praticamente nasci dentro da vinícola. E depois passei por várias etapas, desde colocar a cápsula na garrafa para o vinho lá atrás, nos anos 70, né? E depois fui estudar e voltei e fazia entrega, tirava pedido. Depois eu fui para o escritório para fazer a administrativa ali, tirar uma nota fiscal, fazer uma venda, fazer todo o trajeto. E eu assumi mesmo o negócio firme através de uma iniciativa minha, quando chegou uma oferta do Quinta Jubair para o meu pai e para o meu tio. Essa história eu conto às vezes para os amigos. Eu tinha 22 anos e chegou para eles a oferta de arrendamento de uma adega das 150 que existiram em São Roque. Essa estava num processo também de declínio. E o proprietário, que também tinha já um outro interesse em outro ramo profissional, um excelente médico, aliás, Deus Venir, esse também foi um grande professor, ele ofereceu. E aí meu pai e meu tio falaram, não interessa que a gente já tenha a nossa vida aqui. Aí eu falei, não, eu vou lá, eu vou tocar lá. E aí me mediram assim, poxa, que coisa, 22 anos querendo assumir um negócio, inclusive estava fechando. E eu fui para lá, tinha 2 funcionários e 3 clientes, me lembro até hoje. Sei, isso em 1988, 86, alguma coisa assim. E dali eu já, graças a Deus, consegui mostrar para eles que eu conseguiria dar a volta. Participei de feiras, começamos a levantar a marca Quinta Jubair. Hoje ela participa do portfólio aqui como um produto de mesa, mas respeitado, e também me mostrou, me ajudou a construir a minha imagem, né? Junto à imagem de profissional, junto aos meus pais, tios. Depois eu fui para o Sindus Vinho, que era um sindicato que também estava quase morto, que foi muito forte nos anos 30 e 40, com uma cadeira na Fiesp. Aquilo também estava desativado. Fui lá, recuperei aquilo junto à Fiesp. Hoje nós temos lá uma representatividade interessante. E depois eu fui aparecendo aqui com iniciativas nas áreas sociais aqui do bairro, administração. Meus pais já me passaram com 24, 25 anos, eu estava tocando aqui já, molecão. E crescemos bastante, isso sim, crescemos mesmo, com a abertura de novos mercados, com busca de novas oportunidades, de novas embalagens, marketing. A gente participava dos gols do Fantástico, lembra? Que tinha lá a zebrinha e depois tinha os gols do Fantástico. A gente fazia a propaganda da Vinícola Góes para depois vender o vinho lá no supermercado, né? Então era uma coisa assim para nós que, nossa, não existia. E a gente foi colocando isso nos anos 80 ainda. Depois o turismo também. Eu fui o que vendeu o peixe para o meu pai e para o meu tio, que a gente tinha que colocar um trailer aqui na estrada, essa é importante, aqui na Estrada do Vinho, um trailer para fazer lanche, porque o turista vinha e não tinha nenhuma lanchonete aqui. Imagina um restaurante, nunca, né? Nos anos 88, 89. Montamos uma lanchonete dentro de um trailer, colocamos aqui na portaria da vinícola e ali começamos. E hoje o Roteiro do Vinho está aí com mais de 50 restaurantes, entretenimentos, as pousadas, a hospedagem, e foi sim uma cria com força participativa da Vinícola Góes. Depois aí, pronto, né? Daí fui parar na prefeitura, né? Nos anos agora, final aí, dos anos 16, né? 2016, quando acharam que eu tinha que ajudar lá a cidade estava em situação precaríssima, endividada, com muitos problemas de administração. Colocamos ela em ordem, enfrentei a reeleição, perdi na época da Covid, perdi com 3% de diferença. Aí aquela história da política, né? A política é uma coisa interessante que você não pode esperar
gratidão, a gente já aprendeu isso, e sim, cabeça erguida, e o travesseiro, eu sempre digo que era o meu grande consultor, o meu grande analista, né, que é o travesseiro. Então eu falei, você fez o melhor, você fez de forma honesta, honrou a sua família, honrou seu sobrenome, sua missão está pronta. Eu queria mais, com certeza, porque a gente colocou a casa em ordem, né? Mas gostaria de dar sequência. Não tem problema, a missão está feita, voltamos para a vinícola e agora com a família crescendo, com os negócios aumentando. Nós temos uma unidade no Rio Grande do Sul, também adquirida em 89. Nós temos parcerias em outros países, como o Chile, que nós temos dois rótulos do Chile aqui. Nós temos agora o início de uma atividade muito interessante na região da Mantiqueira, com a parceria com a Verrone, com novos vinhedos, né, para a colheita de inverno. Olha o trem, até o trem apitou aí, que faz parte da nossa vida também, participa dos nossos rótulos, o trem, que é tão conhecido, ele passou aqui em nossas propriedades depois da gente, nossa família já estava fixada aqui, aí veio a malha da estrada de ferro Sorocabana, que liga a Mairim, que é Santos, e hoje é um grande corredor de exportação. Então, a história do trem está aí também, enfim, tudo isso eu vivi com muito orgulho, muita saudade, muita emoção. A gente lembra da família, lembra do avô. É emocionante tudo que a gente viveu aqui. Eu tenho tudo isso na minha cabeça e isso ninguém tira. E tudo que a gente conseguiu realizar está aí, está bem feito. E agora a sequência vem com os nossos próximos, com a cidade que está aí explorando, que o negócio tá bem para todo mundo. Quem quiser trabalhar vai se dar bem com o Enoturismo de São Roque. A Góis é tão importante para São Roque, e você citou o trem. Essa linha Sorocabana foi muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil. Aqui é um ramal dela. Aqui e terminava em Corumbá. Até isso tem importância na Góis. É. Agora, falando de uma coisa que me chama muita atenção, e eu gostaria que você me explicasse um pouquinho, é sobre o seu Gumercindo. Como aquele quadro que hoje representa a vinícola Góis apareceu aqui? Num daqueles momentos onde a gente enxergava que precisava vender mais o vinho e vender com um valor percebido, um valor agregado melhor, a gente tinha que melhorar muito a apresentação, a embalagem, era tudo vendido no garrafão, no litro, né? Aquele litrão de 1000 ml, né? E aí chegou uma época de Natal, a gente tinha que preparar uma embalagem bonita, fomos atrás da empresa que fabricava a caixinha. Eu falava, poxa, só queijo e pão na foto, eu quero alguma coisa mais humanizada, eu quero alguma coisa que mostre o vinhateiro, né? Aquele que faz o vinho. E aí conseguimos uma imagem. Quando eu fui, aprovei a foto, aí a empresa de embalagem foi comprar a foto de um banco, que na época era banco de imagens, né? Que se falava, tinha muito. Aí o dono da foto não autorizou o uso da imagem. Aí eu falei, olha, eu não quero saber, eu comprei essa imagem, eu quero isso daqui. Ah, mas não tem jeito. Eu falei, então se virem. Aí eles falaram assim, vocês têm alguém aí que possa participar da foto? Tem um representante? Eu lembrei do meu avô, que ainda era vivo, saudável, tranquilinho, já aposentado. Falei, vô, vamos tirar uma foto. Ele falou, por que foto? Imagina eu falar com meu avô, naquela época, nos anos 80, e eu, molecão, falando para ele para tirar uma foto, que havia um estúdio. Levar o meu avô para São Paulo, para um estúdio de fotografia, impensável. Ele, muito simples, vida tranquila, simples, botina no pé. E ele falou, não vou não. Eu falei, mas então vou trazer a agência para cá. Trouxemos um estúdio fotográfico que montou uma sala dentro da vinícola. E aí, a segunda etapa, fazer o meu avô tirar a foto. Vestir uma roupa de missa, né? Aquela roupa do domingão. E ele se colocou, pegou aquele relógio dele, sabe aqueles relógios de corrente de bolso? Aquela coisa bonita, uma camisa, a melhor camisa que ele tinha. E passamos o dia com essa empresa fotográfica fazendo as imagens. Ali nós criamos a embalagem do Gumercindo e ela virou quadro.
transformada em arte plástica, porque foi feito com uma pintura, foi feito por um artista plástico, inclusive renomado, super qualidade, parece uma foto, né? Aquela imagem, então, foi extraída dessa fotografia que eu consegui tirar com meu avô nos anos 80 por conta de insistência. O Gumercindo foi um herói para a família Góes? Foi. Gumercindo é o nosso exemplo, com todo o jeitinho dele, quieto, sério, poucas palavras, muito educado, muito simpático, assim, com pouca fala, um sorriso não difícil de tirar, mas não queira o sorriso dele, não era para querer o sorriso dele toda hora, não, era a hora que era para ser, né? Mas era uma coisa natural, ele tinha essa coisa natural e ele nos ensinava por exemplos, né? Ele ficou viúvo jovem e a minha avó, que eu não conheci antes de eu nascer, ela tinha falecido com 40 e poucos anos. Ficaram os 8 filhos, ele com a minha tia mais velha, a Edna, né, conhecida carinhosamente por Diná, cuidaram dos outros filhos, no caso meu pai e meus tios. Então, meu avô sempre na luta, viúvo, cedo, depois ele veio a se casar novamente, viveu muito bem, mas ele é o exemplo de vida da nossa família, com muitas dificuldades, muita resiliência, muita força para vencer.